Olá, investidores! Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho, e estamos nos aproximando aí do final do mês, tá certo? Então eu vou comentar aqui com vocês as principais informações que a gente teve. A gente separou vários papéis para a gente estudar para o próximo pregão e eu começo apresentando o fechamento do mercado agora para vocês, as nossas operações e as nossas recomendações. Então vamos lá, começando aqui primeiramente com a nossa carteira Arena do Investidor. Primeiro ponto, colocar aqui a tela para vocês, a gente iniciou a nossa operação em Ambev hoje, tá? A Ambev acionou nossa compra a R$ 19,50 e estamos então, duas operações de venda BVMF Bova e uma operação de compra. A nossa carteira, no momento, início da semana 0,19. Acumulado no mês a gente tem um pouco mais de 6,5% e acumulado aí desde o dia 2 de maio a gente tem 10,8% de rentabilidade. Então vamos acompanhar aqui e ver como vai performar a nossa carteira ao longo da semana. Lembrando que amanhã é a data limite para o acionamento dos últimos dois papéis em que ainda não acionaram. São duas compras em Braskem e Itaú. Seguimos posicionados nas duas puts de Petro e de Banco do Petrobras e de Vale. As duas aí, elas não estão evoluindo, provavelmente vão caminhar para o pó e a gente só vai confirmar se faltou um centavo para pegar no stop, tá certo? Mas provavelmente a gente vai ficar no 0 a 0 com as opções de venda. Então seguimos aqui posicionados em Rumo ainda, Rumo está no nosso ponto. Pessoal, hoje a OIBR3, tá? A gente foi até um trade um pouquinho mais exótico, que a gente comentou ela no leilão, antes da abertura dela, quem poderia pegar esse trade, quem iria pegar esse trade. A recomendação foi 98, mas hoje a sugestão era entrar no leilão. O leilão ela abriu a 97, quem conseguiu entrar na operação no 97 surfou um bom momento e está ganhando aí 5,3% no day trade de hoje. Então quem ficou posicionado, fecha em operação hoje, tá? Para quem não entrou, como o nosso gatilho foi a 2,98, eu vou considerar como não acionado, mas algumas pessoas pegaram aí o trade. BGI V16, tá? Seguimos posicionados ainda na compra do boi, o boi segue bastante consolidado, agora a gente tem que esperar aí para amanhã, ou até mesmo essa semana que ele volte a trabalhar acima desses R$ 60,55 para ter uma movimentação positiva. Fizemos três day trades hoje, tá, pessoal? Os três foram stop loss. O primeiro foi Eco Rodovias, tá? Que foi pessoal, todos os day trades a gente mencionou, para quem está acompanhando a Arena do Investidor, lotes pequenos e reduzidos devido à volatilidade baixa do mercado, tá? Então foi uma compra aqui no rompimento dessa resistência, o mercado andou um pouco, depois voltou estopando a gente. Estácio foi outro trade também que nós entramos aqui nesse fundo duplo do papel, que é nada mais era do que esse movimento, tá? Até mesmo um pivôzinho de alta, compramos aqui no rompimento da cabeça do pivô, andou e depois estopou também a operação. E o outro papel, esse daqui foi um trade informal que nós passamos para a Arena do Investidor devido à baixa liquidez do papel, tá? Então, poucos ativos a gente dá um call como esse, a gente poderia influenciar mercado. Então, foi outro day trade que nós estávamos monitorando no gráfico de 60 minutos, que nada mais era do que justamente o rompimento dessa estrutura aqui de resistência. Rompeu, o mercado rompeu e depois voltou estopando também a operação. Então hoje foram 3 day trades na qual nós não tivemos sucesso. E hoje abrimos uma operação de venda, tá? No milho CCMU 16. Então o milho aqui nos últimos 16 pregões tem uma valorização de mais de 20%. É uma alta expressiva e hoje, de acordo com a alta de 2%, nós decidimos entrar numa operação de venda, esperando que pelo menos faça um pullback aqui nessa antiga região de resistência que foi rompida, que é uma região de suporte que na casa de R$ 44, tá certo? Então temos aqui a média de 21 períodos e temos topos anteriores que servem ainda como uma região que foi antigamente uma região de resistência e atualmente serve como uma região de suporte. Gráfico de 60 minutos. Ideal é que o milho venha cair e desenvolver uma queda abaixo dos R$ 48,15. Perdendo esse R$ 48,15, ele abre um espaço para uma queda um pouco mais direcional. Então a recomendação é venda no 48,34 até o 48,28. A redução 47,10, alvo em 45, o stop a 46,60. Lembrando que para cada R$ 1 de variação no contrato do milho, a gente tem aí o valor financeiro de R$ 450, tá? E hoje no início da manhã tivemos um stop loss na operação de dólar de 4 pontos com meia posição, que dá 2 pontos numa posição integral. Então hoje o dia não foi propício para o day trade, seguimos ainda com algumas posições em aberto. Vamos estudar o índice Bovespa.
O índice Bovespa neutro também, 0,02. O rally de alta já aconteceu e agora o mercado passa por um certo nível de acomodação. Podemos ter dois parâmetros aqui do Ibov, tá? Algum pregão fechando acima dos 57 mil pontos seria um patamar importante para termos uma sinalização positiva. Ou caso contrário, o Ibov venha a perder os 46.200/46 mil pontos, a gente pode ter uma movimentação de queda e buscar o teste da média de 21 períodos. Já o dólar futuro segue ainda naquele cenário de consolidação, tá certo? Não rompeu nenhuma das extremidades, tentou violar aqui a região de 3.300, entretanto não está claro ainda o rompimento desses patamares. Seguimos acompanhando o dólar ainda no rompimento de 3.300, ou caso contrário o dólar venha a perder a região de 3.230, tá certo? Separamos alguns papéis para comentar com vocês. Primeiro deles é Ambev, nós nos posicionamos hoje em Ambev, esperando aqui o rompimento. Ele não ficou acima do ponto, mas ainda seguimos atentos ao patamar e estamos de olho no rompimento desses R$ 19,50. BBDC4 começa a me despertar atenção, logicamente que é prematuro, mas é o gráfico semanal de Bradesco. Perceba que o Bradesco está aqui em cima do topo histórico, né? E tem aqui um candle, logicamente que temos dois pregões apenas, mas é um ponto em que o Bradesco subiu bem e tem um nível de resistência sendo testada. Podemos ter um certo obstáculo para os preços nesses patamares. Se eu colocar um gráfico um pouco mais curto, um gráfico de 60 minutos, notem que foi estabelecida uma região de resistência em 29,30 e um suporte importante aqui na região de 28,30. O rompimento de uma dessas extremidades pode levar a Bradesco ter uma movimentação direcional. BRAP4, BRAP teve um desempenho positivo, tá? A BRAP sobe na casa de 4,3% nesse pregão, rompe uma estrutura de resistência, tá certo? Me rompe aqui uma estrutura de resistência na casa desses R$ 10,40 e a sinalização é que tem espaço para continuar o seu movimento positivo. Danilo, qual seria o alvo de BRAP4? Poderíamos pegar a projeção desse fundo para esse topo. Próximo ponto de parada do papel ficaria na casa de R$ 11,00, depois R$ 11,40 e depois estamos falando na casa de R$ 12,00 com o alvo de BRAP4. Continuando, BTOL3, B2W, tá? B2W é um papel em que ele começa a chamar a nossa atenção para uma operação, tá certo? Percebam que topo foi testado, BTOL começou a cair pelo seu quarto dia consecutivo de queda, já acumula quase 15% de desvalorização em poucos pregões, e vamos monitorar aqui a região de de 12 reais para trabalhar uma compra. Se BTOL formar um candle comprador nesses patamares de preço, iremos avaliar aqui uma entrada na ponta compradora na superação da máxima do candle comprador. Cielo é um outro papel ainda que seguimos acompanhando. Ativo trabalha dentro de uma consolidação, estamos monitorando ainda o rompimento de R$ 37,00. CEMIG 4, atenção para CEMIG, tá? É um setor de energia, o setor de energia elétrica nós não conseguimos pegar trades atrativos. Então, atentos aqui, que está começando a ficar interessante, CEMIG, se romper esses 9,30, tá? Tiver algum candle comprador, algum pregão acima desses 9,30, podemos ter uma sinalização atrativa e podemos ter uma possibilidade de compra. Eletropaulo é um outro papel em que entra no nosso radar para entrar numa compra também, seu terceiro dia consecutivo de queda, atenção para a correção próxima à nossa média de 21, cai 16% em 3 pregões, a casa de 11,30/R$ 11,00, vamos avaliar alguma compra em Eletropaulo. Gafisa, GFSA3, Gafisa é um outro papel também que entra no nosso radar, para a gente poder trabalhar aqui alguma operação. Percebam que Gafisa subiu, ele caiu por 3 dias consecutivos, acumulando uma desvalorização aí na casa de um pouquinho mais de 10%. Algum candle comprador nesse patamar de 2,10, 2,15, podemos avaliar uma compra. Por quê? Temos uma antiga região de resistência e o mercado agora sinaliza aqui um possível suporte, uma interrupção da queda para posteriormente voltar a subir. Então vamos acompanhar de perto Gafisa. Rumo Logística, seguimos posicionados, o papel bem consolidado. Para quem trabalha um gráfico um pouco mais curto, um gráfico de 60 minutos, podemos ter uma compra aqui em Rumo no rompimento, tá? No rompimento de 6,13, o ativo pode desenvolver uma alta. Suzano é um outro destaque, né? O ativo não tem força para ter nenhum repique
ele está sendo bem penalizado, no ano cai 42%, e a gente vai ficar de olho aqui, então, em Suzano. Suzano está perdendo uma região importante de suporte, região essa denominada na casa de R$ 10,70. Perceba que ele está perdendo, isso aqui é até argumento para trabalhar vendida abaixo desses 10,46, podemos trabalhar um stop ali acima de R$ 11,10. O GPA3, Ultrapar é um ativo atrativo também, vamos monitorar aqui o rompimento da casa de R$ 74,10. A gente tem aqui uma formação de fundos ascendentes e uma resistência com topos dos mesmos níveis. O rompimento de R$ 74,00 sinaliza aí uma movimentação positiva. Vale 5, a gente já comentou sobre BRAP, mas Vale está rompendo aqui uma região de resistência, tem espaço para a continuidade do seu movimento e a gente tem aqui o primeiro nível de resistência que já foi, na realidade, o gap foi fechado e o próximo ponto de parada ficaria aqui na casa de R$ 15,20. Então eu gostaria de desejar a todos um bom resto de terça-feira, muito cuidado, muita calma e muita cautela, tá certo? O mercado para o day trade está um pouco mais complexo, tá? Temos oscilações menores, temos poucos ativos aí e que estão proporcionando rentabilidade ou proporcionando algum tipo de trade. Muita atenção no noticiário político e também nos indicadores econômicos que serão divulgados ao longo da semana. Temos aí o PIB do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Europeia. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã no próximo fechamento do mercado. Até lá!